Então Gustavo, é você isso. poderia pesquisar aí rapidamente quando é o aniversário de Dona Damares Alves? Damares Alves, vamos ver o signo de Damares Alves, para a gente descobrir de quem a gente tem que correr. Ela faz aniversário em 11 de março, ela é uma pisciana, ou seja, eu sou um potencial Damares Alves, Então mas ela eu faço está no dia 25. entrando no inferno astral dela e eu acho bom que entre, porque Dona Damares Alves, que foi secretária da pasta da mulher, da família, que cobria os indígenas, agora, Pedro, ela que sempre botou no peito, eu faço, eu aconteço. Hoje eu vim até de homenagem a ela, afinal de contas, meninos vestem azul. Estou em homenagem a ela. Mas ela agora botou toda a responsabilidade do dizimar dos Yanomamis, que foi o dizimar, foi o acabar, a tentativa. Não conseguiram, mas a tentativa de diversas vezes do governo foi acabar com aquela população inteira. E se nós tivéssemos uma reeleição do Bolsonaro, Deus me livre, botei até na madeira aqui. Ela finalizaria o serviço. Ela finalizaria o serviço, mas agora ela está dizendo que não foi culpa dela, que o papel do governo dela, da secretaria dela, era colher denúncias, e ela assume que foram mais de 2.000 denúncias, mas passava para as pastas que eram responsáveis. Segundo ela, as pastas responsáveis eram da educação, da saúde, e tem mais uma que era a da integração, aí eu não lembro exatamente. Integração nacional, acho. Integração nacional. Então, assim, era saúde, educação, integração nacional. E então ela recebia, ela colhia, quer dizer, a Damares Alves, essa figura caricata do governo Bolsonaro, que representa bem a palhaçada, a incompetência, a mentira, né? Que ela assumiu mentindo mestrados que nunca existiram, etc. Ela assume o seguinte, que ela era simplesmente a telefonista mais cara do mundo, porque ela, segundo ela paga apenas para ouvir denúncias, anotar num bilhetinho e entregar para os responsáveis, que ela não tem responsabilidade nenhuma. Isso foi ridículo. Exatamente. Na mesma semana, né, Gustavo, que a gente tem a Regina Duarte fazendo esse tipo de palhaçada aqui, e eu queria conectar os dois assuntos, porque a Damares é aquele perigo que você olha e está estampado na cara dela que ela vai ferrar o país todo com a religião, com a mentira e com a ideologia de extrema-direita juntos. Assim, ela é o combo, mas tem os avatares de cada área, né? E a Regina Duarte, ela é muito amada pelo Bem-vindo Siqueira, porque ela é a autora da destruição da área da cultura, que é a sua área. Então, não, ela Regininha amada... mandou. É a namoradinha do Brasil, né? Mas como diria o sábio Bem-vindo Siqueira, quem nunca teve uma namoradinha que depois a gente descobriu que era uma verdadeira... Então, assim, aquela namoradinha que a gente fala assim, como é que eu tive coragem de pegar isso? Exato. Então, como é que eu tive coragem de dizer que essa mulher era a donzela da novela? Ela não era a donzela. Não, Ela era um outro negócio. O que ela fez, Pedro? Que eu não tô nem sabendo. O que foi? O que rolou? Ah, ela fez lá aquelas novelas dos anos 80. Não, agora. O que ela fez agora? Agora? Então, o que ela fez foi isso aqui, ó. Ela posta uma imagem de um índio e ela diz: a infância desamparada dos Yanomamis. Gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe. É isso que a Regina escreveu sobre os Yanomamis. Morreram 600 crianças, Gustavo. E é isso que a Regina de Duarte tem a dizer. Eu te deixei numa roubada, eu sei. Não, e é foda, porque você quer falar vários palavrões e você não pode, eu sei disso. Eu não posso, porque é ridículo. E aí, primeiro que é uma fala que reforça só o preconceito, né? Porque o indígena, ele não é aquele isolado, né? O indígena trabalha, ele se forma, ele é um ser humano. Quando a gente reforça essa questão da aldeia isolada, do cara que vive da caça e da pesca e tudo, e não faz... trabalha para sobreviver, a gente está
desumanizando aquela pessoa. É Uhum. como eu digo, existe o animal que é criado em casa e existe o animal que é criado solto. Então, o que esse povo elitista, babaca, covarde e genocida quer reforçar é a ideia de que é o seguinte, se eles não sobreviveram, se eles morreram, é porque não fizeram bem o seu papel de animais soltos. Não É plantaram, não exatamente colheram, isso. não pescaram. Agora, o que a gente sabe é que é o seguinte, a contaminação pelo mercúrio é uma contaminação de médio e longo prazo. Vai morrer Yanomami, assim como vai morrer ribeirinho, assim como vai morrer muita gente no Brasil que consome peixe, ao longo do tempo, ao longo dos próximos 50 anos, pela contaminação de mercúrio. Porém, o que matou muitos Yanomamis, a maioria deles, duas causas. Está provado. Primeiro, fome é uma delas, e malária. Agora, por que malária? Porque quando o garimpo ele cava os seus poços, eles se enchem de água, aquela água é uma água parada e hipermultiplica o número de mosquitos. Então, tem muitos ali com a questão da malária, com essas questões de doenças, que a gente via pouco. Então, assim, claramente, todo o dinheiro para a saúde indígena, todo não, mas, por exemplo, vamos falar aqui em um número 857 milhões para cuidar da saúde dos indígenas. Foi dado a uma ONG evangélica para que se distribuísse para eles, que, segundo as suas prestações de contas, gastou dinheiro com helicóptero e avião. Então, assim, são assassinos, está claramente, e a gente não pode esquecer disso, e nem achar, porque é o seguinte, uma vitória não pode ser motivo para o esquecimento de uma derrota. Qual é a derrota? A derrota é a morte dos donos dessa terra, dos indígenas. É o dizimar de toda uma aldeia, o dizimar de todo um grupo de pessoas. Né? A gente não pode usar a vitória e amenizar a situação deles. Agora que a gente tem como investigar, como olhar, a gente tem que cobrar ainda mais, porque esses caras precisam ser presos. Bolsonaro precisa ir para o tribunal de Haia. É isso que tem que ficar claro e esse é o grito que tem que ecoar entre todos nós, não vou dizer nós de esquerda ou progressistas, todos nós que temos um mínimo de humanidade, entendemos que cada vida importa, cada pessoa importa. Estando perto ou distante, eu, por exemplo, estou em Minas Gerais, esse povo está na Amazônia. Estando perto, distante, são pessoas com vidas, com histórias. Eu venho me comovendo muito porque eu assisti a série, a minissérie da Boate Kiss, todo dia, mesma noite, que é baseado no livro da Daniela Arbex. Daniela Arbex, que é uma jornalista de Juiz de Fora, inclusive. Né? Você conhece ela? Hã? Não conheci ela. Você conhece ela? Pessoalmente, não, mas conheço o trabalho dela. E a Daniela Arbex fez esse sensacional, e aí fizeram essa série, uma série que me impressionou muito. E eu não quis mostrar para algumas pessoas, porque eu achei ela muito forte. Ela realmente é muito forte. Muito realista, muito pesada, muito bem feita. Aliás, fica aqui a minha saudação a Paulo Gorgulho, que mandou bem demais, arrebentou na série, fazendo o papel de um pai e tudo. Enfim, uma série muito... Mas aí eu fui me aprofundar na Boate Kiss. E tem uma fala na série que fala assim, um cara que é um pai de um jovem que veio de São Paulo para a festa e que faleceu. A história ela é baseada em fatos reais, mas é uma ficção. E ele fala assim, eu me mudei para Santa Maria porque eu quero acompanhar isso de perto. Ele, se eu não me engano, é baseado na história do assessor jurídico da Associação de Pais da Boate Kiss.
E ele diz assim, porque lá em São Paulo, o acontecimento de 242 mortes para São Paulo e para o resto do Brasil era só uma história. Mais uma história de tragédia. Só quem estava lá conseguia viver o luto, conseguia viver a dor, conseguia viver o sentimento. E aí eu fui ver o documentário que está na Globoplay e achando que seria mais leve. O documentário é muito mais pesado, porque são cenas reais, imagens do dia, imagens daquilo. E aí, quando você se depara com essa situação que fica escancarada na sua cara, você começa a sentir a dor do outro, porque você está vendo e aquilo te incomoda. E essa questão, passados-se quase 10 anos, né, mais 10 anos do caso da Boate Kiss, a gente se dá de cara com essa questão dos Yanomamis, só que se a gente for levar só pelo que a gente vê, pelas notícias que a gente ouve, parece que é só mais uma história, mais uma traquinagem, mais uma incompetência do governo Bolsonaro. A gente tem que entender que pessoas morreram. Foram Boate Kiss, que agora está em alta, 242 jovens. Nos Yanomami, só de crianças foram 600 mortes. Agora. Então, esses são gritos de revolta que a gente não pode calar, a gente tem que usar todas as nossas redes. Ah, mas Gustavo, eu não sou influencer. Você tem um grupo da família. Você tem um grupo de pessoas. Ah, você tem rede social. Você tem voz. Não importa se a sua voz é dita para 1 milhão, para 2 milhões, para 3 milhões, para 50 pessoas. Essas 50 pessoas, essas 20 pessoas, esse círculo que você tem em casa, precisa entender a dimensão de que são pessoas, história. Eu aprendi no ensino médio, eu sempre estudei escola pública, uma história muito paliativa, muito mentirosa, muito supérflua do que foi a questão dos indígenas. Eu ouvi isso. Os indígenas não foram escravizados porque eram vagabundos. Não, eles não foram escravizados. Foram escravizados, mas a gente não tem escravidão como se conta a história com os pretos desse país, porque eles lutaram. Eles estavam aqui na terra deles, defenderam. Lutaram e perderam, né, Gustavo? Lutaram e perderam, por isso foram dizimados. E agora, em pleno anos 2000 e a partir de 2018 mais ainda, a gente vê o dizimar na nossa cara e a gente não vai falar nada. Isso tem que ser um assunto recorrente em qualquer roda, em qualquer momento, em qualquer lugar. Ah, mas isso é repetitivo, Gustavo. Você já falou isso algumas vezes. O Pedro vem falando isso muitas vezes. Quando se trata de vida, de pessoas, de colegas, não é repetitivo. A gente está falando de vida, de ser humano, de uma população inteira com um projeto de ser dizimado. Era um projeto. Bolsonaro apresentou 3 projetos como deputado para que dizimasse, para que ajudasse a dizimar os Yanomamis. Em 97, em 2002 e 2007. E aí, como presidente da República, ele foi mais fundo, que ele tinha mais oportunidade para isso. Então, a gente não pode deixar essa história esquecer, nem cair no esquecimento de forma alguma. E cada vez que mais pessoas entenderem que é povo, que é gente, que é nossa gente, que são nossos vizinhos, brasileiros como nós, a gente grita mais, esse grito fica mais de dor, e aí sim a gente consegue mudar alguma coisa.